Bom, boa noite. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre funções inversas. Então, vamos começar definindo o conceito. O que é uma função inversa? No último vídeo, eu comecei explicando a ideia de funções inversas. Eu falei com vocês sobre a respeito da a ideia de você compor uma função com outra e você retornar para a função original. A ideia da inversa da função seria essa daqui. Ela é basicamente uma função, tá, que pega, que reverte o efeito de uma função. Então, se você tem uma função f que está levando lá no conjunto C, num domínio, num contradomínio e tal, você quer uma função que vá reverter a ação dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a se perguntar é, bom, primeira coisa, a notação que a gente vai adotar para funções inversas é f menos 1 de x. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. F menos 1 de x não é igual a f de x elevado a menos 1. Ou 1 sobre f de x. É talvez uma coisa de confusão de notação, mas quando f, para você, o menos 1 aqui está em cima da f. Quando você quer falar da f elevado a menos 1, você coloca o menos 1 em cima de tudo. Só para evitar essa confusão daí. Então, só para indicar que quem está sendo revertido não é um número f de x, mas sim a função f de x, que é a função reversa. Tá? Então, essa é a notação da função inversa. F elevado a menos 1. Primeira coisa que eu quero. Vamos ver um exemplo aqui antes da gente começar. Opa, isso aqui é outra aula de outra matéria. Deixa eu passar para cá. Primeira coisa que a gente quer fazer é. Deixa eu dar um exemplo de função inversa. Pegar uma função f dos reais, excluindo o zero. Tá? Essa notação daqui significa que é o reais tirando o zero, né? Reais asterisco. Que faz o quê? Leva 1 em 1 de x. Essa função daqui, curiosamente, é a sua própria inversa. Porque olha só, quem é a composta da f com a f? É igual a 1 sobre 1 de x, que é igual à própria x. Então, esse aqui é um caso curioso que f menos 1 é igual à própria f de x. Um outro exemplo que você pode fazer também seria g de x, que ela é definida como sendo g nos reais, que leva em 4x mais 2. A g menos 1 nos reais seria quem? Eu vou explicar para vocês como é que tem um método para encontrar, mas a ideia aqui é uma função que reverte essa ordem das operações, certo? Então o que ela teria que fazer? Ela vai dividir por 4 e subtrair 2. Então, subtrair 2, na verdade, primeiro e depois dividir por 4. Como é que a gente verifica que ela é inversa? De fato, para a função ser inversa, a ideia é que a g composta com a g menos 1 é igual a g menos 1 composta com a g, que é igual ao que a gente chama da função identidade. Essa função daqui é a função que não faz nada com um ponto. Identidade de x é igual a x. É só para ter uma anotação para ela, se vocês verem ela em algum lugar. Realmente tão usada nessa parte da matéria que a gente está, isso é mais uma coisa mais teórica, usar essa notação de identidade. Mas a ideia é que a função composta com ela própria volta para x. Vamos verificar que isso aqui é verdade. Quem é a g composta com a g menos 1? Nesse caso daqui. Ele vai ser 4 que multiplica x menos 2 sobre 4 mais 2. Primeiro eu apliquei a g menos 1 e depois eu apliquei a g.
Mas olhando para essa conta daqui, o que a gente tem? 4 com 4 cancela, x menos 2, mais 2. Voltou para o x. E a ordem reversa, g menos 1 com a g de x. G menos 1 com a g de x vai ser o quê? Ela vai ser dividido por 4, subtraído 2, de 4x mais 2. O 2 com 2 cancela, o 4 em cima cancela com 4 de baixo, também é x. Então essa função daí é o inversa dela própria. Tranquilo até agora? Tá dando para acompanhar? Isso aí são só exemplos, é uma ideia bem... uma ideia mais informal. Vamos agora passar um pouquinho para a formalidade. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando é que uma função inversa... Quando que f menos 1 existe? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Que condições eu tenho que ter para poder garantir que a inversa de uma função vai existir? Vamos pensar em termos assim, do que precisa acontecer, tá? Eu quero uma função que reverta a operação da função. Certo? Então, como vocês não estão muito acostumados, deixa eu fazer uma coisa. Simplificar a minha vida um pouquinho. Essa função daí pega f de A eleva em 1, f de B eleva em 1 e f de C ela leva em 2. Pergunta para vocês. Essa função daí tem inversa? O que vocês acham? Sim ou não? E aí, gente? Essa função daí, que faz isso, teria uma inversa? Eu tô vendo uns nãos aí. Eu ia perguntar. Tipo assim, para ser inversa, os elementos tipo a imagem, ela tem que tipo ela tem que pertencer, tem que estar contido na função. Olha só, essa é uma sugestão geral. Vocês estão tentando responder, tentando lembrar de conceitos que vocês viram há 500 anos atrás, mas não lembram direito. Isso aí geralmente nunca dá certo. O que vocês têm que meio que se acostumar a tentar fazer não é tentar relembrar as coisas, sim tentar pensar mesmo intuitivamente nas coisas. E depois pensar no formalismo. Qual é o problema, tá, dessa função daqui? O que a função inversa tem que fazer? Ela tem que pegar o. Ela tem que reverter a ação da função, certo? Por exemplo. Professor, no caso ela tem que ser bijetora? Da imagem, no caso? Sim, mas eu quero chegar ali naturalmente. Sim, a resposta final seria essa, mas eu estou tentando chegar lá. Estou tentando chegar lá passo a passo. Mas sim, é isso, ela tem que ser bijetora. Mas por quê? Vamos lá, vamos ver aqui. Eu quero uma função que reverta, certo? Então, o f-1, o f-1 de 2 tem que ser o quê? Seria c. Porque, de novo, a função está revertendo a ação. O f-1 de 1 é quem? Caiu num problema aqui, certo? Porque ela quer reverter.
Então, f-1 de 1 seria A. Mas ela também pode ser B. Isso não pode acontecer. Porque você não pode ter uma função que tem dois valores possíveis para ela. Não é mais uma função. Então, uma das condições que tem que existir é que a função precisa ser injetiva. Você não consegue definir uma inversa se a função não for injetiva. Na verdade, a injetividade é mais importante do que a sobrejetividade para a questão da inversa. Assim, que geralmente as pessoas falam, a função para ter uma inversa tem que ser uma função bijetora, mas a parte da sobrejetividade ela é contornável. A parte da injetividade não. Muito mais difícil contornar a injetividade do que contornar a sobrejetividade. Eu vou mostrar isso com exemplos depois. Mas o problema da função para poder existir a inversa, a função tem que ser injetiva, é esse. Se a função não é injetiva, você vai ter números que você não sabe quem é que a inversa vai associar. No caso ali, o 1. O f-1 de 1 é A ou B. Os dois são válidos. Só que você não pode ter uma função que leva em dois diferentes. Então, essa função daí não tem uma inversa. Por outro lado, você pode ter uma situação desse tipo daqui. Vamos dizer que esse problema não existe. Então, vamos pegar agora 1, 2, 3 e 4. E A, B, C, D e E. 1 leva no A, 2 leva no C, 4 leva no E e o 3 leva no D. Então, essa é uma função G. Que leva um conjunto aqui e outro conjunto. Então, G de 1 é igual a A, G de 2 é igual a C, G de 3 é igual a D, e o G de 4 é igual ao E. Qual é o problema de você definir agora a função inversa, a G-1? O problema é que não existe uma regra para o ponto B. G-1 de B não tem uma definição. Porque ninguém é elevado no B. E a função inversa, ela pega como seu domínio o contradomínio da função original. Então, essa é mais ou menos a ideia da G-1. O que ela faz é isso daqui. A G-1 leva o contradomínio no domínio e ela associa cada x, ela associa um y tal que G... Aqui eu vou colocar F. A definição formal da inversa seria essa daqui. A f-1 pega o contradomínio, leva no domínio, e ela leva cada ponto na função que, quando você substitui, volta para o x, que você começou. É uma função inversa. Então, se a função original não for injetiva, você não tem como fazer uma função, uma regra. Você não tem como... É o que a gente chama que a função inversa não está bem definida. Você tem pontos que podem ser uma coisa, mas podem ser outra também. Isso só acontece se a função for injetiva. Se ela não for injetiva, não tem problema. E mesma coisa aqui. Se a função não for sobrejetiva, você tem pontos onde ela não está definida. Claro, essas duas situações podem ser contornadas. Como? Bom, você pode contornar a injetividade restringindo o domínio. Então, observação. Para a inversa existir, F precisa ser bijetivo.
Mas é possível, em alguns casos, adaptar a função para que ela tenha uma inversa. Porque assim, a propriedade de ter uma inversa é útil demais para você, na prática, não considerar, porque a função não. A função que você está trabalhando não é perfeita. O que a gente faz é mexer nela até que ela fique. Até que ela tenha uma inversa. Por bem ou por mal. Como assim? Geralmente o que acontece é, se a função não for injetiva, você pode restringir o domínio da função. Como assim? Essa função daqui não tem inversa. Mas a gente pode definir uma nova função que é então, olha só. Eu diminuí o domínio. O B, que estava aqui, não está mais. Esse é um domínio sem o D. Então eu tirei do domínio e peguei uma nova função f, que é f de A igual a 1, f de C igual a 2. F menos 1 de 1 é igual a A, e f menos 1 de 2 é igual a C. Nenhuma ambiguidade. Restringindo o domínio, eu consegui definir uma nova função que tem inversa. Da mesma forma, eu posso restringir o contradomínio para definir uma função que tem a inversa. Com a mesma regra de associação, só que sem o B. Tá? Então, restringindo o domínio, eu consigo definir uma inversa. Se a função não for injetiva, é só eu pegar um domínio onde ela é injetiva. E eu posso também restringir o contradomínio para a imagem. E aí, porque isso daqui é justamente isso, é a imagem dela. Então, como observação, é possível às vezes, e esse daqui é às vezes, porque às vezes realmente não dá, não é muito prático, mas é possível, em algumas situações, restringir o domínio para que f seja injetivo. Se vocês lembram lá da lista de exercícios que eu mandei para vocês, tem uns exercícios desse lá. Deixa eu abrir aqui. Que eu lembro que tinha um exercício que era justamente essa questão de você transformar ela. Bom, tá abrindo aqui. Quando abrir, eu coloco para vocês. Mas tinha uns exercícios que eram justamente essa questão de você ver quando a função é injetiva. Não, era na segunda lista. É na lista mais difícil. Então, aqui. Considere o gráfico da figura abaixo. Determine os intervalos onde a G é injetiva. Nesses intervalos pode-se definir uma função inversa G. Determine o domínio de G-1 associado a esses intervalos. Então, é uma coisa que você pode fazer. Você pode pensar sempre em como restringir o intervalo para que a função seja injetiva. Vamos conversar sobre isso agora, então. Vamos ver uns exemplos. Como é que eu faço isso na prática, sem resolver diretamente o exercício ali. Vamos pensar numa função
que é bem, bem básica, para a gente começar a trabalhar essa ideia. Essa daqui todo mundo conhece ela. É a função dos reais nos reais, que a cada x você é x ao quadrado. O gráfico dela é uma parábola. Pergunta, se a função daí tem inverso? Tem. Essa função daí é injetiva? Ela é injetiva? Quem é f de menos 1? Quem é f de 1? Não, é normal a confusão com. É, essa questão eu reparei que tem muitos de vocês estão com essa confusão aí a respeito da sobrejetividade e da injetividade. A injetividade é que não repete valores. Sobrejetividade é que ela preenche todo mundo do contradomínio. Então ela não é injetiva. Porque cada valor, na verdade, aparece 2 vezes. Se você. Assim, para você verificar que uma função é injetiva a partir do gráfico dela, o que você tem que fazer é traçar uma linha horizontal que seja paralela. Se você tiver uma linha horizontal que cruze 2 ou mais valores, a função não é mais injetiva. Esse aqui que é o truque. Nesse exemplo daqui, por exemplo, do exercício, uma parábola nunca é injetiva. Vamos copiar esse exercício daqui. É uma função de quinto grau, é 1 e 2. Tá? Uma hipérbole tem outros problemas. Uma hipérbole não é uma função. Porque uma hipérbole dada desse jeito, para cada ponto tem 2 valores. Então ela nem é uma função a princípio. Você tem que tomar um certo cuidado ali com o contradomínio da hipérbole. Eu impressionei. Assim, o hipérbole a gente toca nesse assunto mais para frente. Porque é um assunto meio. É um assunto mais para frente. Não agora, na aula de hoje. Mas, sim, a hipérbole tem outra dificuldade. Mas então esse daqui é no menos 1 e no 2, tá? Então, menos 1, 0 e o 2. Como é que eu sei onde essa função é injetiva ou não? Você traça uma reta horizontal. E olha só. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Tem 3 valores de x que tem esse valor daqui. Esse daqui também leva nesse ponto, esse aqui leva nesse ponto e esse daqui também leva nesse ponto. Todos os 3 levam no mesmo valor. Então ela não é injetiva sem você restringir o domínio. E o que seria uma restrição de domínio? Por exemplo, se eu pego essa função só dentro do intervalo de menos infinito até menos 1, não tem problema. Porque olha só, o gráfico dela fica assim. Dentro desse intervalo, ela é injetiva. Se eu pego dentro do intervalo de menos 1 até 2, também não tem problema, porque aí a função ela vai estar assim. Também é injetiva, não tem uma repetição de valores. Onde quer que eu corte. E se eu pego depois aqui no 2, não, aqui não era 2, né? Aqui era 2. Isso. Aqui é 2 e aqui é
Eu desenhei errado a função, mas tudo bem, não faz diferença. Pro exercício. Não muda muita coisa, não. E se eu pego aqui do 2, bom, eu tenho uma outra possibilidade, que a partir do 2, ela passa a ser injetiva. Então, tem 3 possibilidades de domínio aqui, o -1 até o 2, até o -1 e do 2 em diante, em que a função é injetiva. E nesses intervalos, você consegue definir uma inversa para ela. Entenderam? Então a ideia é mais essa. Se a função não é injetiva, muitas vezes é possível você restringir o domínio e ainda assim conseguir encontrar uma inversa para ela. Então, eu vou apagar isso daqui. Eu quero ainda que vocês tentem fazer aquele exercício antes de eu colocar a solução. Mas se vocês não conseguirem, depois eu faço uma solução detalhada dele. Mas vamos voltar para esse exemplo. Pode falar. Se você restringir o domínio dentro de um lugar onde ela possa... Eu vou fazer isso com essa função da x ao quadrado, para ver se fica um pouco mais claro, mas você pode restringir ali o intervalo, o domínio, para outro domínio, e aí dentro dele é possível você definir uma inversa. Eu vou dar uns exemplos concretos, primeiro com esse daqui, da função f de x ao quadrado. Porque essa função daqui é possível você definir o domínio dela se você restringir o intervalo dela só do 0 até aqui, para frente. Mas tem um outro problema para essa função daqui também, né? Para poder falar da inversa dela. Essa função também não é sobrejetiva. Como que eu sei que ela não é sobrejetiva? O contradomínio dela é quem? Todos os reais, certo? Se eu pego aqui o -1, por exemplo, não tem ponto nenhum do gráfico que chega no -1. O -1 não pertence à imagem da f. Então, f não é sobrejetiva. Então, também não dá para a gente pensar na questão da inversa por causa da sobrejetividade. Eu vou ter que mudar o contradomínio também. Vamos fazer isso então. Essa função daqui tem 2 possibilidades para ela. Quais são? A primeira possibilidade é a possibilidade mais natural, geralmente é usada, você pegar só o lado direito. Você vai pegar a função f, que é 0 até infinito, e vai levar no 0 até infinito também. E a cada x leva em x ao quadrado. Infinito tem que ser aberto, porque infinito não é um ponto. Agora, essa função é sobrejetiva? É, porque todos os pontos que estão no contradomínio dela são os positivos. Você tem ali alguém que está interceptando. E mais do que isso, você só tem um elemento interceptando. Então, f é bijetivo. Então, ela possui inversa. E quem é a inversa dela? A inversa dela não é nada mais, nada menos do que a função raiz quadrada. Se eu estou pensando só em números positivos, não tem problema eu falar da função raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que a gente restringiu o contradomínio. Entenderam? Restringindo o contradomínio, aí eu posso pensar na função inversa, porque não tenho que me preocupar com a raiz de números negativos. E restringindo o domínio, eu consigo me focar só no positivo, porque a princípio você tem 2 números que ao quadrado dariam o valor, tanto o mais e o menos. Mas vamos verificar aqui que ela de fato é a função inversa. Então,
fazer a composição. F composta com F menos 1 de x. Ela é o quê? Raiz de x ao quadrado. Isso aqui é módulo de x, só que o x é sempre positivo, por causa do domínio dela. Então, isso aqui é x. E f menos 1 de f de x? F menos 1 de f de x é o quê? É a raiz de x ao quadrado. O x é positivo, tá? Também é módulo de x. Acho de novo, como ela é positiva, também é x. Então, dentro desse domínio especificado, ela é a inversa. Uma coisa legal, tá? Que eu vou colocar, depois eu vou explicar isso numa aula específica. Mas o gráfico da função raiz quadrada é assim. Em geral, o gráfico da inversa e o gráfico da função, elas são meio que um espelho um da outra. Eu vou, depois eu vou pegar o GeoGebra, fazer na próxima aula vai ser uma aula sobre gráfico de função, e aí eu vou comentar isso um pouquinho melhor com vocês, sobre essa questão de você reverter e qual é a relação que o gráfico tem com o gráfico da inversa e tudo mais. Umas coisas legais que dá pra gente fazer. Mas o gráfico da função raiz quadrada é esse daqui. É como se eu pegasse o x e o y dali e trocasse. É por isso também que não funcionaria você pegar a parábola inteira, porque você teria esse pedaço fantasma aqui. Na verdade, falando desse pedaço fantasma, a gente tem agora a segunda função. A segunda possibilidade dela seria o quê? Ela é uma f de menos infinito até zero, que leva no infinito até zero, o zero até infinito, que pega o quê? Pega um x e leva em x ao quadrado. A inversa dela, nesse caso daqui, seria quem? São os pontos que você não pegou. Porque olha só, cada ponto daqui está associado no positivo e no negativo. Essa inversa daqui pega os pontos positivos. Essa outra função daqui, essa outra inversa, ela vai pegar o ponto e vai levar no lado negativo. Então ela vai pegar um x e vai levar em menos raiz de x. Entenderam? Vamos ver se isso aqui de fato vai funcionar como uma inversa. Então vamos começar com f composta com f menos 1. X. Ela vai ser o quê? Ela vai ser o quadrado de menos raiz de x. Ela vai ser o... Quando você leva ao quadrado, o negativo desaparece, então ela fica só assim. Raiz de x quadrado. Quando você coloca aqui, o que você tem? Você vai voltar para o módulo de x. No caso ali, f composta com f menos 1 de x. Ah, não, tá. Aqui tá certo. Essa daqui tá um pouco confusa, porque o domínio contra domínio, peraí. Deu um bug aqui. Chegou essa hora da noite, minha cabeça deu um nozinho. Quando você eleva ao quadrado, fica positivo. Com o módulo de x, mas o x aqui ele é positivo. Ah, tá, o x aqui é positivo, tá? Essa daqui é meio esquisita nesse sentido. Mas o x aqui é positivo, então tá ok. Agora quando você faz a f com a f menos 1 composta com a f no x, o que você tem? Você vai ter
menos raiz de x ao quadrado, que é igual a menos x. Tá, ok. Menos módulo de x, isso. Menos módulo de x, aí o x é negativo, cancela e volta para o x. Isso. Porque o x é negativo. Tá, esse pedaço do final eu vou admitir que ficou um pouquinho confuso. Eu vou depois tentar explicar ele melhor, mas esse primeiro daqui deu para entender tranquilo, né? Esse segundo aí ficou um pouco embolado, mas esse primeiro estava tranquilo de entender, né? Talvez eu corte essa segunda parte do vídeo. Não, acho que não, deixa lá. Então aqui eu consegui definir uma função reversa, restringindo o domínio. A gente vai explorar um pouco mais essa ideia, e aí eu volto e tento fazer uma explicação um pouquinho melhor dessa segunda parte daqui, quando a gente for falar de funções quadráticas. Que aí eu vou falar da função inversa quadrática e tudo mais. Tranquilo? Como encontrar a inversa? Eu posso passar uns exercícios disso. Se eu tenho uma função, uma f de x, que, bom, não vou me preocupar com o domínio agora dela, mas eu tenho uma função f de x que é 4x mais 2. Tá. Não, esse é o mesmo exemplo que eu botei. 3x menos 5. E eu quero descobrir quem é a inversa dela. Como é que eu posso fazer isso? A ideia é relativamente simples, tá? Qual é a técnica? Então, começamos com essa equação. Tem um truque desnecessário que você pode fazer. Eu particularmente não gosto muito de usar, mas vocês estão. Se essa questão do x e y tal ainda confunde vocês, o que vocês podem fazer é trocar o x com y, tá? Como segunda etapa. X igual a 3. Y menos 6. Não, é para facilitar a ideia. Trocando o x com y, o que você faz? Resolve para y. Resolvendo para y, o que eu tenho? X mais 5 igual a 3y. Eu tenho y igual a x mais 5 sobre 3. A função inversa, então, é o quê? F menos 1 de x é igual a x mais 5 sobre 3. Então, o truque para você conseguir encontrar a inversa é esse. Essa é a técnica para você conseguir reverter uma função. Começa com a equação, troca o x com y, resolve para y, pronto. Isso funciona até em casos onde você tem que pensar para o domínio. Qual vai ser o domínio que você vai escolher. Por exemplo, vamos pegar a função f de x igual a x mais 2 ao quadrado menos 3. É uma parábola. A parábola a gente sabe que não tem necessariamente uma solução só, ela pode ter duas. E eu tenho que me preocupar um pouco com a domínio e tudo mais. Mas no momento eu só quero saber quem seriam as potenciais. Depois eu vou me preocupar com domínio e contra domínio. Eu aplico a mesma técnica. Y igual a x mais 2 ao quadrado menos 3. Beleza? Primeiro passo. Segundo passo, trocar x com y. Esse passo, de novo, não é necessário se você já está mais ou menos acostumado a fazer conta. Porque aí seria só você isolar o x em função do y. Mas como eu sei que tem alguns vícios que são meio difíceis de você ir quebrando, esse passo daqui ajuda um pouco. Tá? Você não fez nada trocando x com y, mas isso aí ajuda um pouco o raciocínio.
quando você troca o x com y ali, você meio que, na sua cabeça, como é sempre, eu tenho que encontrar o y em função de x. Você já fica com a ideia associada que, o que eu tenho que fazer é isolar o y. E para isolar o y, o que a gente faz? Bom, x mais 3 igual a y mais 2 quadrado. Mais ou menos raiz de x mais 3 é igual a y mais 2. Y é igual a menos 2 mais ou menos raiz de x mais 3. Duas possibilidades, e vão ter duas que vão ser o contradomínio diferente. Então, menos 2 mais raiz de x mais 3. Essa é uma possibilidade, ou menos 2 menos raiz de x mais 3. Quando eu falar de funções quadráticas com você, que acho que é daqui a... não sei se é semana que vem ou na outra, mas é logo. Aí a gente vai olhar como que eu faço essa decisão e o que isso significa para o termo de domínio e contradomínio. Mas, em geral, isso também funciona quando a função pode ter duas possibilidades. Aí cada uma vai ter um domínio diferente ali. Um contradomínio diferente. Tranquilo? Vou fazer mais um último exemplo aqui. Vou fazer um exemplo mais complicado agora. Vamos pegar f de x igual a 2 elevado a x. Quem é a inversa dela? É a mesma ideia. Y igual a 2x. Troca o y com x. X é igual a 2y. Aplico o logaritmo na base 2 de x, nos dois lados. O log de 2 na base 2 é 2. Então, a função inversa da potência 2 elevado é o logaritmo na base 2. Tranquilo? Se vocês se confundiram com a conta que eu fiz aqui, eu tenho uma aula que eu gravei lá durante as aulas de matemática financeira, que eu falei sobre logaritmo. Vocês podem voltar lá. Eu mandei o link para vocês também, que eu coloquei lá como matemática básica, aritmética. Tem uma aula que eu expliquei essa ideia do logaritmo lá. Não fiz muitos exemplos, não, mas eu expliquei a ideia. Então, só recapitulando. Tem uma outra, que é bem importante, que eu vou gravar, não só para vocês, mas também para a turma de cálculo, que essa daqui é complicada. E a função seno de x? Ela tem inversa? A seno de x é uma função mais complicada. A gente vai estudar ela depois, mas a seno de x ela tem um período infinito. Ela não tem muita periodicidade. A seno de x não tem muita escolha. A gente vai ter que restringir o domínio dela para a gente poder definir a função arcseno. De novo, esse assunto é um pouquinho complicado, então eu vou falar dele separado. Eu vou falar dele agora, então não esquenta a cabeça. Mas a ideia para você resolver o arcseno também é a mesma, dessa forma padrão aqui. Certo, gente? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu consiga falar. Deixa eu passar um exercício para vocês. Exercícios para praticar. Então, encontrem domínio e contradomínio onde as funções abaixo
inversa. Tá? E acha a inversa. Então, complicado demais, não? 3x menos 5. Complicar só um pouquinho. Ok. Então, uma lista de exercícios para vocês. Encontrem os domínios e contradomínios que essas funções daí sejam inversíveis. E encontrem a inversa. Eu vou gravar a solução disso, tá? Mas eu quero que, de novo, que nem a lista que eu passei ontem, quero que vocês tentem fazer esses exercícios e vejam se vocês conseguem chegar à solução. Se vocês não conseguirem, não tem problema. Eu só quero que vocês tentem mesmo para vocês desenvolverem raciocínio. E que você só descobre realmente o que você não entendeu quando você tenta fazer as coisas. Então, se tem alguma coisa que não ficou clara para vocês, vai ficar óbvia na hora que vocês tentarem pegar um exercício para fazer e não conseguirem. Então aí vocês... a ideia do contradomínio você vai trocar ali o domínio e o contradomínio. E a regra também muda. É claro que nem sempre funciona. Tipo, você vai ter que tomar um certo cuidado aqui, por exemplo, onde que essa função é injetiva? Onde que essa função daqui existe? Então você vai ter que definir... A ideia desse exercício é definir um domínio e contradomínio que a função seja bijetora ali dentro. E ali encontrar a regra. Então como eu falei... Como eu falei, se alguma coisa não ficou clara para vocês, na hora que vocês fizerem o exercício e não conseguirem, vocês vão perceber. E aí anotem as dúvidas e tentem tirar comigo. E perguntem durante a aula de dúvida e tal. Ou no grupo lá que a gente tem no WhatsApp. Beleza? Acho que vou parar a gravação do vídeo aqui. E aí, se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam.